nascer, morrer, renascer ainda e progredir continuamente. Tal é. Bem, amigos ouvintes do programa radiofônico A Voz do Espiritismo e também os amigos do site avozdoespiritismo.com.br. Hoje nós temos a alegria de contar com a participação da minha amiga, nossa amiga aqui do Movimento Espírita de Araçatuba, a Celina Castilho Néas Aires. Ela é diretora financeira da União Espírita Paz e Caridade, mantenedora do Abrigo Ismael de Araçatuba, São Paulo. Integra a equipe de expositores da USE, de Araçatuba, a USE de Araçatuba, e também da região, fazendo palestra na região também, Humilde médium a serviço de Jesus, assim ela se denominou, Que beleza! Vamos ouvir primeiramente os cumprimentos da Celina, então. Celina. Boa tarde, amigos. Que Jesus nos abençoe a todos. Em primeiro lugar, agradecendo ao Pai mais uma oportunidade de recomeço. Após uma longa doença do meu esposo, José Néas Aires, desencarnado no ano passado, me afastei, de um certo modo, de todas as atividades. Mas hoje estamos retornando ao trabalho e à vida. Agradecidos à espiritualidade maior por todo amparo que temos recebido e principalmente ao meu grande amigo de tão longas datas, Nelson Custódio, pelo convite e por mais essa oportunidade de estar divulgando o Espiritismo, a doutrina de Jesus. Tá aí, que beleza, Celina, e nós estamos gravando aqui na sua residência, E um ambiente gostoso, uma música suave, gostosa lá no fundo, não sei se dá para captar aqui no nosso áudio, mas uma música gostosa lá na sala. Nós estamos aqui na residência da Celina, muito gostoso o ambiente, estou vendo ali a foto do esposo que ela se referiu, o senhor José, é o superintendente, como a gente brincava, Eu sempre que ouvia, superintendente, e sempre aquela simpatia toda do senhor José. Estou aqui olhando, para a foto dele ali na parede, daqui eu acho que eu não vou conseguir, Celina, daqui acho que eu não vou conseguir ler o que está na foto, no banner, que está ali na parede. Mas então eu vou passar para a Celina, que ela vai entrar no tema Socorre a Ti Mesmo, e ela querendo ler, ela deve ter de cor, aquela mensagem. Que beleza, então. O tema de hoje, Socorre a Ti Mesmo, certo, Celina? É assim, meus amigos, que o meu esposo, José, é o referencial principal, porque ele socorreu a si mesmo através dos ensinamentos da doutrina espírita. Alguns anos atrás, nós ainda estávamos militando no Benedita Fernandes, Nelson. Ele escolheu uma médium, nossa querida amiga Marlene Antigo, e disse: minha jovem senhora, que era assim que ele a chamava, eu a escolhi para quando eu retornar à grande parte espiritual, é através da senhora que eu vou mandar uma mensagem para minha querida C. Era assim que ele me chamava. E todas as vezes que ele a encontrava, ele reiterava o pedido. Desencarnou ano passado e cumpriu aquilo que ele havia nos prometido. O Nelson referiu-se agora há pouco ao banner que está aqui na minha frente, mas eu vou reproduzir o que está escrito. No dia 21 de junho do ano de 2013, José me deixou a seguinte mensagem, ele estava na matéria ainda. O Nelson sabe disso, mas meu marido era um grande médium, um grande poeta. Ele recebia músicas da espiritualidade maior. Aos 82 anos de idade, ele entrou para uma escola de teclado para poder estar fazendo as partituras que ele recebia dos compositores do mundo espiritual. Então eu vejo o que está escrito nesse banner, uma prova de o quanto nós somos abençoados, aqueles que estudam
aqueles que abraçam de corpo e alma a doutrina espírita. Então, isso que o meu esposo escreveu, eu tenho certeza que foi ditado pelo plano espiritual, visto que nos últimos anos, o seu desdobramento, e ele trazia assim consigo, muito, muito claro, o que ele via, o que ele ouvia e o que ele fazia no plano espiritual. Então, o título do retorno é o seguinte: Meu retorno. Por muito tempo andei no longínquo caminhar, até que afinal voltei para meus irmãos encontrar. Pois é, onde é que você estava? No mundo a trabalhar. Agora eu ali chegava ao meu verdadeiro lar. Ah, afinal entendi. Era belo sem igual. O que com meus olhos vi era a pátria espiritual. Há mais ou menos 2 meses, Nelson, no grupo mediúnico que você ainda milita, o José cumpriu a promessa e mandou a primeira mensagem através da médium que ele havia escolhido, Dona Marlene Antigo. E veio agradecer principalmente a moratória de vida que ele teve ao trabalhar pelos doentes do Hospital Benedita Fernandes. Por que nós estamos falando isso? Porque o tema que nós vamos abordar essa tarde intitula-se Socorre a Ti Mesmo. E José, através do seu trabalho contínuo de amor ao semelhante, principalmente aos doentes do Hospital Benedita Fernandes, onde ele era o barbeiro, onde ele era o cabeleireiro, nós cortávamos, tanto eu como ele, nós cortávamos os cabelos dos nossos pacientes. Então, por esse trabalho em prol da humanidade, ele recebeu moratória de vida. E quem acompanhou o breve espaço de tempo onde ele caiu, para poder estar se preparando para o grande retorno, sabe que ele não sofreu. O seu velório foi um coquetel de luz. E hoje, esse meu irmão querido, que está na parte espiritual, para mim, é a representação mais viva de que vale a pena trabalhar, vale a pena nós nos amarmos um pouquinho mais, corrigindo os nossos defeitos, tendo um pouquinho mais de paciência, mais de coragem, mais de fé, frente às grandes provas da vida. Provas essas tão necessárias ao nosso crescimento, ao nosso burilamento espiritual. No tema de hoje, nós estaremos abordando no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, o item 11. O capítulo 24 é Não coloqueis a candeia sobre o alqueire. No item 11, nós encontramos os seguintes ensinamentos que são contidos também no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, versículo 10. Jesus estando à mesa na casa deste homem, Mateus, aí vieram muitos publicanos e pessoas de má vida, que se assentaram à mesa com Jesus e seus discípulos. O que os fariseus, tendo visto isso, disseram aos seus discípulos: Por que vosso mestre come com os publicanos e pessoas da má vida? Mas Jesus, os tendo ouvido, disse-lhes: Os sãos não têm necessidade de médico, mas os doentes. Há algum tempo não, né? Há vários tempos, a Federação Espírita Brasileira começou a catalogar tudo o que Emmanuel ditou através da mediunidade gloriosa de Francisco Cândido Xavier, comentários a respeito dos 4 evangelistas. Então, até agora, já foi publicado o Evangelho de Mateus, de Lucas, de João e de Marcos. Hoje nós estaremos trabalhando com esse tema que está contido no Evangelho por Emmanuel, comentários do Evangelho segundo Mateus, psicografado por Francisco Cândido Xavier.
E antes de entrarmos ao tema dessa tarde, nós vamos fazer assim um pequeno retrospecto a respeito do que acontece, vamos assim nos situar, nós espíritas, pequeninos trabalhadores da seara do Mestre, que depois de uma reencarnação, de lutas, de sacrifícios, de grandes desafios, regressamos ao grande plano espiritual. Quantos de nós, prestes a cerrar os olhos dessa romagem terrestre, nós acreditamos que vamos ser encaminhados para um local bom, quiçá, né, Nelson? Para o nosso lar do André Luiz, né? Que os livros, os filmes, tanto nos trazem a maravilha que tudo que ocorre naquele local de tratamento. E de preferência como trabalhador, né, Celina? Isso. Mas o que nos espera, meus amigos, muitas vezes são grandes decepções. Muito embora nós tenhamos dado assim pequeninos passos nessa encarnação, quando nós passamos para o lado de lá, quando nós prestamos contas à nossa própria consciência, nós verificamos que nem tudo é um mar de rosas. Ora nós rimos, ora nós choramos. Ora nós verificamos o quanto nós fomos vencedores em determinadas facetas da vida. Mas, por outro lado, o quanto nós fomos frágeis ao fazer interpretações erradas e escolhas erradas. Então, nós somos, amigos, como aves caídas. Caídas do ninho, somos aves doentes. Queremos alçar voos para a espiritualidade maior, mas débitos, contraídos por nós, muitas vezes inconsciente ou por falta de um esforço um pouquinho maior, nós sabemos que nós temos que retornar à matéria densa através de nova reencarnação e assim recomeçar, corrigindo tudo aquilo que nós um dia infringimos a lei divina. É assim, meus amigos, que entre as rutilâncias do céu e as dores da terra, Deus, na sua infinita bondade, permite que nós nos refugiemos num setor de tratamento, que é o nosso próprio lar. É lá que Deus, na sua infinita bondade, permite que nós nos internemos nesse instituto de tratamento para iniciarmos uma nova etapa na presente reencarnação. E assim, meus amigos, nos grandes quadros da luta, que nós vamos encontrando assim, grandes inimigos nas pessoas de familiares tão queridos, antigos desafetos entre a parentela consanguínea, antigos inimigos na sociedade, no nosso ambiente de trabalho. E aí começa a nossa grande luta. Ainda na juventude, Nelson, a minha formação é evangélica, mas na minha juventude eu tive assim, um tempo que eu passei pela Igreja Católica. E no folheto domingueiro eu vi assim, um ensinamento que ficou na alma e ficou no coração. Dizia o seguinte: Deus que fez as cruzes, fez também os ombros, e ninguém soube igualá-lo na arte das proporções. Então é assim, meus amigos, que internados nesse instituto de tratamento, nós encontramos nossos antigos desafetos. Encontramos também os delitos que nós cometemos e que ficou gravado no nosso perispírito. Os amigos sabem que o perispírito é o nosso molde. É nele que nós impregnamos, que nós registramos todas as nossas conquistas e todas as nossas derrotas. Então, quando reencarnamos na matéria, nós aqui chegamos
como espíritos doentes. Todos nós, indistintamente, reencarnados no planeta Terra, somos espíritos doentes em tratamento. E é por isso que surgem as doenças. As doenças, meus amigos, surgem quando nós já estamos fortes, quando os nossos ombros podem efetivamente carregar as cruzes das dores, das grandes provas. Dores, provas essas que são exatamente provas que nós devemos nos esforçar para cumpri-las da melhor maneira possível. E pelo fato de ficarmos doentes, isso pressupõe que nós já somos fortes. E no Evangelho de Mateus, ditado pela pena do nosso amado irmão Chico, que está na grande parte espiritual, psicografado por ele, ditado por Emmanuel, que hoje está encarnado na matéria, nós encontramos o seguinte ensinamento. Entretanto, meus amigos, apesar de sermos fortes, apesar de nós estarmos preparados, fortalecidos por essa abençoada doutrina espírita codificada por Allan Kardec, orientado pelo Espírito da Verdade e de toda a pleiade de espíritos puros, que com todos esses ensinamentos nós não podemos esquecer que, entretanto, é preciso considerar que não nos iluminamos para fugir às trevas, nem nos fazemos fortes para esquecer os fracos. É assim, meus amigos, que nós nos encontramos ante o divino médico que é Jesus. No Evangelho segundo o Espiritismo, ou no próprio Novo Testamento de Jesus, nós encontramos assim uma coleção de receitas articuladas pelo Mestre dos Mestres, nosso irmão maior, Jesus Cristo, com vistas à terapia da alma. Então ele prescreve que nas perturbações do egoísmo, meus amigos, devemos fazer aos outros o que nós gostaríamos que os outros fizessem para cada um de nós. Nas convulsões da cólera, na paciência, possuirás a ti mesmo. Acho que você não tinha nem nascido, Nelson. Mas na minha juventude existia um astrólogo chamado Omar Cardoso. Você lembra dele? Omar Cardoso era assim um sábio. Os amigos do meu tempo devem lembrar disso. Ele tinha um programa de rádio que ele dizia o seguinte: olha, minha amiga, meu amigo, quando no seu lar, quando no seu dia a dia, você estiver prestes a perder a paciência com alguém, vai lá no tanque e enche a boca d'água. Segura. No nosso lar a gente já viu essa situação, né, Nelson, né? Um paciente raivoso que o pessoal, os enfermeiros mandavam ele encher a boca d'água, né? Vai lá e enche a boca d'água, segura. Quando você não conseguir mais segurar a água na boca, descarte lá no tanque ou na pia, onde você achar melhor. Se ainda você estiver com vontade de xingar, de acusar alguém, encha novamente a boca d'água. Encha tantas vezes quantas forem necessárias, até que você se acalme, até que você reflita e enxergue que aquele irmão que está te acusando, aquele irmão que está te maltratando, é um doente da alma. Olhe para ele como doente, tenha compaixão dele. É melhor que você se silencie até que passar aquela crise, porque às vezes aquele irmão está em crise também. E à medida que o tempo vai passando, procure orar por ele. Porque Jesus nos ensinou que nós devemos orar por aqueles que nos machucam, por aqueles que nos perseguem. Nos acessos de revolta, humilha-te e serás exaltado. Na paranoia da verdade, não entrarás no reino dos céus sem a simplicidade de uma criança. Então, meus amigos, um dia, desvestidos da vaidade do mundo, vamos nos situar como simples tarefeiros de Jesus.
Isso, Nelson, me leva a lembrar de mais um ensinamento da humildade do nosso irmão Chico. Chico dizia-se, ele se comparava como um sapo com uma vela presa às costas. E à medida que essa vela pingava, a dor era tão grande que ele dava um pulo para frente. Então é assim, meus amigos, quando as dores da vida nos fazem sofrer, é nesse impulso que nós conseguimos nos adiantar, nem que seja 1 milímetro na nossa evolução e no nosso aprendizado. Nos quistos mentais do ódio, ama os teus inimigos. Olha os irmãos que Deus colocou ao seu redor, tão difíceis, e veja neles não seus perseguidores, mas os seus professores. Professores esses que te incitam a ter mais paciência, a ter mais resignação, a ter mais compreensão perante as dificuldades dos outros. Nos delírios da ignorância, aprende com a verdade, e a verdade vos libertará. E essa abençoada doutrina espírita nos permite, através dos livros, através da inspiração que sempre chega do mais alto, nos norteando caminhos, norteando nossas vidas, nossas escolhas e fortalecendo a nossa fé. Nas dores por ofensas recebidas, perdoa 70 vezes 7. Nos desesperos provocados por violências alheias, ora por aqueles que vos perseguem. Nas crises de incerteza, quanto à direção espiritual seguir, se queres vir após mim, toma a tua cruz e segue-me. É assim, meus amigos, que Jesus, na sua infinita misericórdia, nos envia essas pequenas dicas, essas pequenas pérolas de luz, para que nós possamos carregar com dignidade a nossa cruz. Ante o Divino Mestre Jesus, agora nós vamos estar abordando o Evangelho por Emmanuel, comentários do Evangelho segundo Mateus, da Federação Espírita Brasileira, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Em Mateus capítulo 12, quando Jesus nos ensinou que ele veio para curar os doentes e não os sãos, Emmanuel faz o seguinte comentário. Nas perturbações do egoísmo, que nós possamos realmente seguir os ensinamentos do Mestre Jesus. E que nós possamos, uma vez tendo consciência das nossas dificuldades, possamos buscar o melhor caminho para o nosso crescimento, para sanar as nossas dificuldades. Então, ante o Divino Médico Jesus, Emmanuel nos ensina que nas perturbações da alma, nós possamos ter consciência que nós estamos drenando as imperfeições do corpo através das doenças. Doença do corpo, meu amigo, pode criar doença da alma, e doença da alma pode causar doença do corpo. Cada dia de nossas vidas é um dia que nós poderemos estar curando de nossas mazelas espirituais ou contraindo males novos. O melhor remédio, antes de tudo, é a vontade sadia, porque a vontade débil enfraquece a imaginação, e a imaginação doentia debilita o corpo. O maior restaurador das forças é a consciência tranquila que acerena emoções e os nossos corações. Então é assim, meus amigos, que somos espíritos imperfeitos. Zalmino Zimmermann lançou há alguns anos
o primeiro livro da enciclopédia do Espírito. Num compêndio chamado Perispírito, ele nos ensina de que maneira se processa a instalação das doenças do nosso espírito no nosso corpo físico. Sabemos todos nós que nosso corpo perispiritual, nosso corpo físico, nosso corpo espiritual de um modo geral, porque nós somos um conjunto. Nós somos espíritos unidos ao corpo físico através do perispírito. E é exatamente no perispírito que se localizam os próprios centros de força. E é nesse centro de força que nós vamos situar o principal vórtice, que é o nosso centro coronário, localizado no alto da nossa cabeça, ligado principalmente à nossa mente. Os amigos já devem ter visto alguém colocar que nós somos deuses. Por que isso? Não só, é assim uma linguagem figurada. Jesus quis nos dizer que dentro de cada um de nós existe um reservatório de força tão grande, uma usina, um arsenal tão poderoso, que uma vez movimentado em prol do bem, nós poderemos resolver infinitos problemas. As nossas dores, meus amigos, através da nossa força mental, através da nossa coragem, através do esforço magnânimo de fazer o caminho mais difícil que nós podemos percorrer, que é voltar para dentro de nós mesmos, ter a coragem de olhar para um espelho, o espelho da alma, e verificar que de um lado a gente observa como nós somos bonitos. A metade do espelho, meus amigos, retrata a nossa face clara, retrata o grande progresso que nós fizemos nessa grande viagem através das diversas encarnações. E esses prodígios, esses méritos, essas conquistas estão impregnadas no nosso perispírito. Isso já é nosso. Isso nos fortalece frente às grandes lutas que nós temos pela frente. Agora nós vamos procurar olhar o outro lado do espelho. Puxa vida, como nós estamos feios nesse outro lado do espelho. Esse outro lado, meus amigos, representa as nossas mazelas, as nossas imperfeições, que muitas vezes nós não temos coragem sequer de admitir. Mas vamos nos apoiar em todas essas conquistas anteriores, que o nosso esforço, abençoado por Jesus e por tantos amigos espirituais que estão ao nosso lado, torcendo por cada um de nós. Então vamos procurar ter a coragem de verificar que todos somos doentes do corpo e principalmente doentes da alma. Quando ficamos doentes, amigos, nós procuramos os melhores médicos. Eles fazem os melhores diagnósticos, prescrevem os melhores tratamentos, os melhores medicamentos. Mas nas mãos deles está praticamente 50% da nossa cura, porque os outros 50% cabe a cada um de nós. E se nós não fizermos a nossa parte, mesmo que o nosso médico, o nosso grande terapeuta, seja Jesus, se nós não tomarmos a medicação direitinho, nós não teremos sucesso na nossa cura. Então é assim que os amigos espirituais nos ensinam o poder enorme da nossa mente.
mente sadia, meus amigos, mente forte, mente confortável, mente que à noite, antes de dormir, nós consultamos o nosso travesseiro e procuramos fazer um retrospecto de tudo que nós fizemos no nosso dia, verificando se tudo aquilo que nós fizemos foi bom, se em algum momento do nosso dia nós prejudicamos alguém. Façam esse exercício toda noite e vamos procurar refletir a respeito do quanto nós somos imperfeitos ainda e o quanto nós precisamos nos melhorar. Existiu um homem não espírita, um endividado como cada um de nós, Nelson. Eu sempre cito ele nas minhas palestras, porque entre as poucas coisas boas que ele fez, ele deixou assim um ensinamento muito profundo. O seu nome era Lenin, o pai da Revolução Russa. Então Lenin nos deixou assim um grande ensinamento ao dizer que é preciso dar-se um passo à frente a todo momento, a toda hora, porque as grandes realizações é a somatória dos nossos pequeninos esforços de cada minuto. Então, o momento, meus amigos, de ir para a frente, de tomar o remédio prescrito pelo Divino Mestre, é através do pequenino esforço diário. Muitas vezes, meus amigos, nós estamos assim tão preocupados em tratar a catarata dos olhos, mas esquecemos de avaliar de que maneira os nossos olhos estão fazendo a leitura do mundo. Muitas vezes nós estamos tão preocupados em tratar nossas dores de garganta, mas esquecemos de avaliar por que nós estamos com dor de garganta. Esquecemos de concluir que as dores de gargantas nada mais são do que antídotos, proteção para nós, quando nos deixamos levar pela maledicência, quando nós nos deixamos levar por tudo aquilo que uma má palavra leva. Uma palavra mal colocada, meus amigos, destrói vidas. Então, abençoadas sejam as nossas dores de garganta. Então, antes de procurar um médico, de usar uma pastilha, fazer um gargarejo, vamos antes avaliar o poder das nossas palavras. Antes de ficarmos preocupados em tratar os nossos males cardíacos, vamos antes aquilatar a quanto anda as nossas vibrações do coração, a quantas andam os sentimentos que saem do nosso coração, e esses sentimentos estão sendo propagados nas nossas atitudes. Muitas vezes, meus amigos, nós estamos tão preocupados em combater os males do fígado que esquecemos de avaliar sobre os exageros que nós fazemos da mesa, os exageros que nós fazemos com as bebidas alcoólicas. Lá no Benedita Fernandes, eu tive a oportunidade de conhecer as obras de Robson Pinheiro. Então, dentre os seus inúmeros livros, Robson Pinheiro nos ensina que as bebidas alcoólicas são venenos. Elas vêm contaminadas por bactérias astrais, meus amigos. Então, não é só a dor de cabeça, a dor do estômago, os cânceres que as bebidas alcoólicas nos provocam no decorrer, no fim da vida, mas são intoxicações. São vírus astrais malfazejos, através dos quais entidades das sombras agem sobre nós. Então vamos, sim, meus amigos,
agradecer a Deus a oportunidade de estarmos vestidos, mais uma vez, da matéria, essa matéria imperfeita. Esse corpo que foi projetado de acordo com as nossas necessidades e os nossos merecimentos. Lembrando dos ensinamentos evangélicos que o amor cobre uma multidão de pecados. Veja, meus amigos, uma multidão não cobre todos. Aprendemos na nossa vida, voltando a falar novamente, no meu amado esposo José, um espírito encarnado, doente, sempre doente, ou conheci doente, ele desencarnou doente. Mas quando viemos a Araçatuba, em uma semana estávamos dentro do Benedita Fernandes, e através do seu trabalho em prol da humanidade, em prol do seu semelhante, ele ganhou méritos, ele ganhou uma oratória de vidas. Então, que todos nós possamos nos amar mais, que todos nós possamos. É que eu estou emocionada, Nelson. Sinto neste momento a presença de toda a equipe espiritual que tem nos assistido nesses anos de luta. E meu esposo, que retornou, glorioso, é sim uma ave caída, com infinitas dificuldades ainda, assim como todos nós. O seu exemplo possa ser seguido, que possamos nos amar, que possamos fazer uma leitura de mundo de uma maneira mais positiva, que possamos olhar o nosso semelhante com mais carinho. E assim, um dia, quando regressarmos à grande pátria espiritual, possamos, como meu amado esposo, que se faz presente através das vibrações e dos laços do mais fraterno amor. E encerrando, meus amigos, nessa prece final. Pode deixar lá, Nelson. Pode deixar lá. Nós vamos lembrar uma das músicas que ele recebeu da espiritualidade maior. Diz mais ou menos assim: Santa Maria, és tu bendita, de ti nasceu a grande luz, que dissipou nossa desdita. Seu nome é Cristo Jesus. Teu cantar doce de ninar, que embalou nosso Senhor, inspira-nos agora a andar nas trilhas retas do amor. Da paz e do amor és tu mensageira, tua luz divinal que se irradia em nossas almas a vida inteira. Anjo sublime, Ave Maria. E assim, amigos, agradecidos à espiritualidade maior que se fez presente, nós vamos assim, cerrando os nossos olhos e convidando aqueles que assim o quiserem, que peguem um copo d'água. Pois nestes instantes finais, amigos espirituais estão visitando os lares de todos aqueles que nos ouvem, de todos aqueles que nos veem. Durante esses instantes que nós estivemos conversando, durante os instantes em que vocês, meus irmãos em Cristo, estiveram ligados pelas ondas do rádio, estiveram conectados
pela web, amigos espirituais estiveram presentes fazendo um tratamento espiritual em todos nós. Uma imensa varredura foi feita no ambiente espiritual de todos os lares. Uma imensa varredura foram feitas no centro espiritual de todos aqueles que estão conectados conosco neste instante. E todas as energias negativas, carregadas de dor, carregadas de sofrimento, foram removidas, tratadas e levadas para o espaço. E agora, neste instante, meus amigos, nós vamos pedir à equipe espiritual que se faz presente a frutificação da água depositada sobre a nossa mesa, sobre a vossa mesa. Que Jesus, o médico dos médicos, possam colocar neste copo d'água a sua medicina espiritual. E que essa medicina espiritual possa fortalecer nossa mente, que nossas mentes possam enviar recursos luminosos para as nossas células, e essas células possam agir em todos os órgãos, que toda essa rede de hormônios, de energia fluídica que percorre os chakras, os centros de força, os nossos meridianos, possam neste instante se revestir de extrema luz, que nossas mentes possam ser tratadas, que nossa vontade, que nossa fé possa ser fortalecida, e assim, meus amigos, possamos ser, a todos os instantes de nossa vida, os verdadeiros trabalhadores de Jesus, que possamos ser médiuns na acepção da palavra, médiuns do amor, médiuns da paz, principalmente dentro do nosso próprio lar, onde Jesus permite a reencarnação dos nossos antigos desafetos. Abençoados são os pés daqueles que levam a paz. E assim, meus amigos, que Jesus abençoe o nosso andar, que Jesus abençoe nossas mãos, que nós possamos abraçar os nossos amigos e os nossos ainda não amigos. Que Jesus, o Mestre dos Mestres, que Deus nosso Pai, possa nos abençoar, para que cada um de nós possa ter a força e a coragem de participar do progresso. Progresso esse tão necessário nesses dias tão difíceis, mas tão necessários ao nosso Brasil, ao nosso planeta Terra. Que cada um de nós possa fazer o melhor de si, contribuindo para o progresso, para que efetivamente nosso Brasil possa definitivamente se transformar no coração do mundo e na pátria do Evangelho. Obrigado, amigos espirituais que estiveram presentes. Obrigado, mentores amigos e mentores familiares. Obrigado, meu grande amigo Nelson, por mais essa oportunidade. Obrigado, amigos, pela paciência. E dando graças a Deus, nós vamos encerrando as atividades dessa tarde. E que Jesus nos ampare a todos. Graças a Deus. Nós que agradecemos a Celina Castilho Néas Aires por essa explanação maravilhosa. Muito obrigado, Celina. Nós é que somos gratos.